E aí, galerinha, boa noite. Bom, tô começando aqui a fazer essa live aqui no Instituto Gatinho Zen. Hoje a gente vai bater um papo com a doutora Tatiana Libonati, que é uma veterinária incrível aí, que dá um super suporte aqui pro Instituto, né? Para falar sobre a cannabis medicinal, como é que essa medicina pode aí apoiar os gatinhos de rua, né? Em diversos tipos de tratamento, para auxiliar, né, em diversos tipos de doença e também em transtornos comportamentais, tá? Bom, vou esperar um pouquinho aí enquanto a galerinha vai entrando e já já a gente começa a bater esse super papo com a doutora. Galerinha, como é que tá aí? O áudio tá legal? Como é que tá aí? Vocês dão um feedback aí pra mim, tá? Enquanto isso eu vou logando aqui a história toda aqui. Mas que legal que vocês estão aí com a gente aí. Tá, então eu só tô logando aqui a história aqui. E aí, se vocês já tiverem algumas perguntas também, vocês podem ir marcando aí as perguntas que vocês tiverem, que a gente vai ver se consegue responder todas. A gente já aí pegou algumas perguntas de pessoas que já mandaram pra gente aí a galera que é assinante aqui do Instituto Gatinho Zen, na área de assinantes, tá? Então a gente já tá com várias perguntinhas bem interessantes que eu acredito que vai tirar a dúvida de várias pessoas, né? Para quem não sabe, o Instituto Gatinho Zen, a gente também presta esse trabalho de orientação, né? Eu sou formado como terapeuta canábico, eu não posso prescrever para você iniciar um tratamento com cannabis medicinal, seja para humano, seja para animal. Precisa ser um médico especializado em humanos ou um médico veterinário que vai prescrever isso para o animal. Eu faço a parte de tirar dúvidas, de fazer uma triagem, dar uma explicação breve, e aí eu faço o encaminhamento para o veterinário, que aí sim, né, vai aí bater um papo com o tutor, com a tutora, para tirar as dúvidas, entender o que está acontecendo com o animalzinho, e aí sim, né, se for o caso, dar início ao tratamento, tá bom? Bom, galerinha, não vou enrolar muito vocês aqui, eu vou chamar já a doutora Tatiana, que deve estar por aí online, para a gente já bater aqui, vamos ver se dá certo aqui. Doutora, vamos ver se a doutora entrou. Entrou. Olá, Oi, estão me vendo? doutora. Eu Tudo tô bem? vendo Boa noite. tudo bem? Tudo bom? E vocês? Tudo ótimo. Bom, galerinha, antes de eu começar a apresentar a doutora, depois ela vai fazer uma breve apresentação, mas essa é a doutora Tatiana, ela é uma médica veterinária incrível, ela dá um super suporte aqui pra gente online, né? Eu tenho aqui uns gatinhos que são ansiosos, depressivos, eu tenho gatos aqui que têm epilepsia, é aquela convulsão, né? Então a doutora, ela que prescreve aqui os medicamentos para os gatinhos aqui e dá todo o suporte online, né? Então eu tenho embasamento para falar sobre a cannabis medicinal, o quanto que ela auxilia, né, os gatinhos, os humanos, enfim. Mas essa é uma medicina assim fundamental para quem quer aí experimentar um tratamento complementar, né, um tratamento alternativo aí, não só para gatinhos, como para vários tipos de animais, né? Eu, no caso aqui, a gente hoje vai bater um papinho, um papo sobre gatos, né? Tá bom? Bom, doutora, se você quiser fazer aí uma breve apresentação para a galera que não te conhece. Vamos lá. Meu nome é Tatiana Libonati, eu sou médica veterinária formada desde 2005 pela Universidade Anhembi Morumbi. Eu sou especializada em ortopedia, em cirurgia de tecidos moles já há 18 anos. E aí entrei para esse mundo canábico aí desde por volta de 2020, por causa do meu animalzinho também, que teve uma doença autoimune e precisou de um tratamento alternativo, porque os alopáticos que ele estava tomando, ele já não poderia mais tomar para alguns outros problemas, que graças a Deus ele ficou curado, mas ele ficou com efeitos colaterais, né, da doença, principalmente artrose, artrite. Então assim, o corpinho dele é inteirinho com artrose, então ele sentia muita dor, ele não se movimentava muito, né? E aí, então, desde 2020, eu comecei a fazer vários cursos, né, voltados para medicina canábica e na veterinária. Aí entrei na pós-graduação da SBEC, da Sociedade Brasileira de Estudos de Cannabis, né? Então, hoje eu e a doutora Patrícia, que está aí nos assistindo também lá dos Estados Unidos, somos chiques, somos as primeiras médicas veterinárias a terem a pós-graduação em cannabis sativa do Brasil, pela SBEC, e faço também parte da comissão técnica da SBEC na parte da veterinária também. Dou aula em uma pós-graduação, né, que é também conhecida muito pela parte da integração, né, de integrativa, de longevidade, do Dr. Tarcísio Barreto, que
o Dr. Tarcísio Barreto, que foi o primeiro médico veterinário que escreveu o primeiro livro de cannabis medicinal, voltado para a veterinária aqui no Brasil. Então é uma honra dar aula lá também para pós-graduação deles. E é isso, resumindo. Que legal, doutora. Bom, muito prazer aí em ter você aqui na nossa live aqui. Bom, Prazer é doutor, eu todo separei algumas meu. perguntas aqui que a galera que segue a gente no Instagram, ou que tem muitas dúvidas, né, que Uhum. os tutores e tutoras de gata mandam para a gente, né? Então eu vou começar a passar algumas perguntinhas para eles, tá? Que eles fizeram para Perfeito. você, tá bom? Hoje eu só notei que a gente vai falar, para avisar o pessoal, né, quem está entrando agora, mais de felinos, justamente porque serve para cães e gatos, né, para animais em geral, para humanos, para mamíferos, mas mais e gatos voltado por causa da ONG, né? Mas de qualquer forma, tudo que eu for falar para vocês, a gente também pode aplicar em cães também e outros animais, tá? Em humanos também. Mas eu, apesar de poder ser prescritora, eu não trabalho com humanos. O meu foco é só medicina veterinária mesmo. Tá. Bom, então, galera, vocês se ligaram aí que então tudo que a gente vai falar voltado para gatos, por causa da ONG aqui, mas então o medicamento também serve para animais e para humanos, que vai variar, talvez seja a Com dosagem, alguma certeza, a coisa assim, dosagem, tá? formulação, Bom, isso. avisinho rápido, a gente teve aí umas quedas de energia hoje aqui em Arraial da Ajuda, então acabou a energia, voltou, agora estabilizou o caso, então tomara que não aconteça, mas se a gente sumir do nada é porque acabou a A energia, gente tá? Mas não vai volta acontecer, depois. tá bom? A gente marca depois de novo. Bom, doutora, eu vou começar com a perguntinha básica, né? Quais são os benefícios que a cannabis medicinal pode trazer para os gatinhos aí? Perfeito. A gente tem utilização em vários fatores. O que a gente fala é o seguinte: a cannabis ela veio como uma medicação, né? Ela é a base de um fitoterápico, né? Retirado de uma planta. Caso eu vou dar uma inserção básica para o pessoal que às vezes não tem noção, né? A gente produz nossos próprios endocannabinoides, nós e animais, mamíferos em si, né? Vamos dar uma resumida. Nós produzimos a nossa própria maconha endógena, vamos dizer assim. A gente já possui, que é conhecido como principalmente os principais mais estudados são a anandamida e o 2-araquidonoilglicerol, que é o 2-AG. Em algum momento da nossa vida, ou a gente nasce assim, a gente tem uma diminuição dessa produção no nosso organismo. A anandamida e o 2-AG, principalmente, são que vão regular nossa parte hormonal. Eles estão lá no topo da nossa cadeia. Eles são comandados por um sistema chamado sistema endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide é o que vai regular toda a liberação hormonal de dopamina, serotonina, né, de estresse, de cortisol, né, o que precisa baixar mais, o que precisa parar, o que precisa liberar. Então, ele faz toda essa homeostase, esse equilíbrio do nosso organismo. Em algum momento da nossa vida, ou na vida do animal, a gente tem uma diminuição dessa produção. E é aí que a gente vem com a cannabis de forma exógena, né? Como planta, como um fitoterápico, com essa reposição. Então, nós fazemos o quê? Com a medicação retirada da planta especificamente, feitas por associações ou empresas específicas, laboratórios, a gente acaba repondo por via oral, tem várias formas de administração, mas principalmente por via oral, esses canabinoides que estão em falta no nosso organismo, que a gente não está produzindo mais ou não está produzindo direito no momento. E aí a gente faz essa reposição. Então, a gente tem várias indicações. Ele é um potente anti-inflamatório. A vantagem que nós temos, por ser um produto natural, não é que não existe risco, tá? Mas ele é um produto que não tem uma sobrecarga tão intensa renal e hepática, mas precisa se saber trabalhar, né? Se a gente erra na mão, erra na dosagem, sim, como tudo, né, na vida, tudo em excesso, né? Pode servir tanto para tratamento como para um veneno, vamos dizer assim. Então, a gente acaba tendo que fazer esse equilíbrio, aí que eu entro e os endocannabinologistas entram para fazer a receita específica para o animal, a formulação específica do óleo, o acompanhamento desse tratamento para esse animalzinho, tá? Então, a gente utiliza como um potente anti-inflamatório, não sobrecarrega rim e fígado, principalmente, né? Que é o que a gente quer principal. Toda medicação que a gente toma é biodisponibilizada, ela é transformada pelo fígado, principalmente. Então, a gente tem uma sobrecarga desse fígado. Normalmente, quando eu já atendo animais que são polifarmácias. E o que é isso?
Animais que já têm 10, 5, 10, 12 remédios, eles já vêm tomando. E qual que é o intuito da cannabis? A gente conseguir diminuir essa quantidade de alopático que o animal está tomando, porque chega no momento que eles começam a tomar remédio para fígado, para tratar um problema de dor articular, porque é tanto anti-inflamatório, tanto analgésico, que a gente acaba tendo que tratar o rim e o fígado depois. Então, esse efeito colateral, a gente consegue diminuir muito a ação disso, que os alopáticos têm em cima do corpo do animal, do organismo do animal, com a cannabis. Então, a gente tem um grande efeito anti-inflamatório, a gente tem um potente efeito analgésico, então animais que têm muita dor articular, né, principalmente, que tem muita dor em si, a gente trabalha com a cannabis para melhorar. Em casos de humanos, principalmente fibromialgia, né, eles têm muito. Ele é um potente antiemético, então animais que fazem trabalhos onco, né, principalmente, né, que fazem quimioterapia ou tem algum tipo de câncer, algo assim, e precisa passar por uma quimioterapia, a gente sabe que os efeitos colaterais, geralmente, podem ser principalmente náusea, vômito, né? O animal para de comer, começa a emagrecer, começa a debilitar, o ser humano também. Então, ele é um potente antiemético, a gente diminui muito a utilização, principalmente de ondansetrona, de serênia, que é o que a gente usa muito. Melhora o apetite. Em casos de animais renais, eu pego muito, que já estão em crise renal avançada, né? Já não come mais nada. E a última alternativa é a gente tentar colocar aquela sondinha esofágica que vem pelo pescoço e vai direto para o estômago, porque o animal não está aceitando alimento. Em muitos casos, a gente consegue tentar evitar essa utilização da sonda. Claro, cada animal responde de uma forma, é igual ao ser humano. Necessariamente, uma quimioterapia para mim não vai ser uma quimioterapia para você, né? Não vai ser o mesmo efeito colateral, né? Então, normalmente a gente consegue minimizar bastante. Aquela cistite por estresse, né? Que felinos têm muito. Parte comportamental, lembrando que a parte comportamental não é utilizado a cannabis sozinha. A gente precisa também fazer todo o manejo ambiental junto para que o animal fique bem. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa vem para mim falando assim, doutora, o meu gatinho tá com aquela síndrome de arrancar pelinho porque ele tá muito estressado. Estou falando de uma forma mais simples para o pessoal entender, né? Que nem é todo mundo da área da saúde, né? Que chama-se hiperestesia felina. Ele lambe, 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 lambe até tirar todo o pelo, né? Ficar com lesão. Então, para o tutor, é muito incômodo o animal se lambendo toda hora, tendo streamlines, arrancando pelo, se machucando, ficando com feridas, tendo que ministrar mais medicação ainda, porque ficou com a ferida na pele, ele ficando mais estressado ainda, porque os felinos já são animais estressados. Eles são animais desérticos, eles têm que tomar mais água do que deveria, e nós acabamos trazendo ele para dentro de casa. Então, são animais que não andam muito, não tem uma diversidade em casa, não precisa caçar, a alimentação tá ali, né? É uma alimentação que não é uma alimentação crua, né? É uma alimentação hoje em dia que a gente compra em casas de ração, então já tem muito carboidrato, os animais já ficam mais obesos, é diferente do que se ele vivesse no meio solto, né? Para caçar, ele não tem nada disso. Então, eles vão se tornando animais mais estressados. E conforme eles vão se tornando mais estressados, eles acabam tendo esses problemas maiores, né? Principalmente cistite, problemas comportamentais, arrancamento de pelo, bate muito nos outros gatos. E aí a gente precisa fazer todo um manejo associado à cannabis, à terapia canábica, para tentar minimizar esses problemas. Então, essas cistites idiopáticas, essas infecções de urinas, pancreatites, asma felina, rinite felina, né? Essas bronquites felinas que eles começam a ter, principalmente nessa mudança de ambiente que a gente tem, de verão para inverno, né? E de inverno para verão. O pólen também é um grande vilão e hoje em dia a gente está sendo cada vez mais. Eu não sei o que está acontecendo, mas o pólen tá tanto no ambiente, principalmente na primavera, que tem dado muito problema respiratório, tanto em humanos quanto em animais. Então, ele ajuda, né, nessa parte de asmas, de bronquites, disfunção cognitiva, os gatinhos vão ficando mais velhinhos, mais idosos, né, eles começam a ter o que a gente chama de Alzheimer canino, felino, né, o mesmo Alzheimer que nós temos. Então, ele ajuda nessa oxigenação, na proteção neuronal dos neurônios, para tentar minimizar esse avanço. Não é milagroso. Eu costumo falar que não é panaceia, não é cogumelo do sol. Mas a gente trabalhando bem, a gente consegue dar uma boa qualidade de vida para um animalzinho
segurando essa evolução, principalmente. E o principal, que é o que uma das coisas que a gente mais trabalha, além de dor, né, é a epilepsia, animais epiléticos, as convulsões. Muitas vezes a nossa ideia, que a gente sabe, é que as convulsões a gente não consegue, por muitas vezes, cessar 100%, mas a gente conseguindo espaçar o tempo de crise, né? Porque pensa que eu tenho animais que tinha 30, 40 crises por dia. Hoje eles têm uma crise por semana e rápida, de 1 segundo. Você imagina o seu cérebro ficar lá fritando, excitado, morrendo neurônio, que cada vez que a gente tem uma convulsão, a gente morre neurônio, a gente corre risco do animalzinho vir a óbito, e a gente corre o risco dele ficar com sequelas depois, por causa dessas crises epiléticas. E eu ter, em vez de eu ter todo dia, 30, 40, vou ter uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Isso vai depender muito do animal também e da origem da crise, que na maioria das vezes, quando chega para mim, é idiopática, não tem origem e já é refratária a qualquer medicação. Então, já toma Gardenal, já toma Etira, já toma Brometo, já toma tudo, e mesmo assim ainda tem muitas. E com a cannabis é um a mais, é um plus que a gente tenta associar aí para diminuir o tempo de crise e espaçar o tempo de evolução dessas crises. Isso é muito importante para a gente dar qualidade de vida para esses animais, tá? A gente dá também para doenças autoimunes, atopias, problemas de pele, é tanta coisa, encefalites, cânceres, né? A gente utiliza porque a gente tem uma inflamação do corpo e ele consegue modular essa inflamação. Não é que ele vá curar, não é que a gente não precisa procurar um oncologista, um neurologista, mas ela associado, a gente ajuda bastante a diminuição dessas medicações em excessos que eles acabam tomando e também acumulando menos em fígado e rim, principalmente, né? Que legal, doutor. É uma medicina fantástica, né? Uma É planta uma aí que medicina ainda fantástica. é meio um tabu. Muitas pessoas acham que vai deixar o gato doidão, tudo, É, mas é, é uma justamente, a planta minha assim primeira que pergunta. Todo mundo, a primeira pergunta, doutora, meu bicho vai ficar chapado? Não. A forma de ministrar o óleo, ou a forma vaporizada, ou a forma tópica de pomada, tem várias formas de aplicação hoje em dia, não tem a ação como se fosse de uma forma recreativa de um cigarro de maconha, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos que a gente não tem esse efeito colateral de deixar o animal chapado, apesar de ter o THC na formulação por muitas vezes, que é o THC que é responsável pela essa parte psicogênica, né? A gente não causa esse efeito. isso uma pergunta que as pessoas fazem mesmo, né? Qual que é a diferença de CBD e THC, né? Porque tem Isso, essa isso. história, né? Então a Pra, galera entender um pouquinho o que que é o eu CBD, vou, vai para uma coisa, THC é para eu outra, né? vou resumir rapidinho para vocês. As principais moléculas estudadas até hoje da planta da cannabis, a gente tem mais de 150 aí endocannabinoides, né? Mas a principal é o CBD e o THC, que as pessoas mais conhecem. Então, o CBD, que é o canabidiol, quando a pessoa fala é um óleo de canabidiol, significa que é um óleo isolado. A empresa foi lá, pegou a planta da cannabis, foi lá no extrato, retirou a molécula só do CBD e fez um óleo só de canabidiol, tá? E aí vende o CBD isolado. Esse sim é o óleo de canabidiol. Quando a gente fala em óleo full spectrum, é o todo da planta. Então tem CBD, tem THC, tem CBN, tem tudo. Todos 150 fitocannabinoides, mais terpenos e flavonoides, que são responsáveis pelo gosto e o cheiro. A cannabis também produz alfa-pineno, limoneno, os compostos que é da lavanda, por exemplo, né? Existem vários compostos também dentro da planta que fazem ter terpenoides que fazem a gente utilizar também. Por exemplo, o pessoal fala muito, coloca a lavanda no ambiente no difusor para vocês ficarem mais calmos, né? A cannabis também produz, né? Principalmente alguns tipos específicos da planta, alguns familiares da planta produzem, né? Então, a gente com essa associação de tudo isso faz o efeito comitiva e aí a gente usa um óleo que a gente chama de full spectrum. Então tem CBD e tem THC também. Qual é a diferença? O CBD é o canabidiol. A gente utiliza principalmente para a parte imunológica, né? E para epilepsias também, em alguns casos. E o THC, que é a parte psicogênica, né? Quando uma pessoa faz a utilização do cigarro de maconha e aí a gente passa para fazer o óleo por um processo de descarboxilação, que é esquentar o óleo, e a gente transforma essas moléculas, né? Fica delta 9 THC, do THC ácido, e depois o CBN, se ficar mais tempo ainda em aquecimento, que vai servir para dormir,
né? Basicamente para um animal dormir. Um animal que, por exemplo, tem síndrome cognitiva, não dorme à noite. Fica a noite inteira andando para lá e para cá, fica ansioso, fica uivando, Terrível. né? É terrível para o tutor. Ninguém dorme, ninguém vive em casa. Aí vai dar Rivotril? Não, né? Não tem como. Então a gente entra com o óleo. Então, por muitas vezes, a gente consegue fazer esse trabalho e o THC, apesar dele ser conhecido como vilão, que é a parte da droga, né? Por isso que ele foi proibido, a maconha foi proibida, a gente utiliza muito em associação, porque a gente já sabe que o THC inibe o efeito colateral do canabidiol, né? Que é principalmente a gente tem que subindo demais, que é o que a gente chama de curva de U invertida, subindo demais as doses, passa de um tempo para o efeito, né? Quando a gente usa isolado. E a gente evita uma sobrecarga hepática do canabidiol isolado, que a gente tem um pouco. E já do THC, a gente tem o efeito do CBD no THC, que é qual? A gente para esse efeito psicogênico. Então, o que acontece? O animal não vai ficar doidão, ele não vai ficar chapado, ele não vai ficar loucão. Outra coisa que as pessoas perguntam muito para mim, doutora, e o risco? A dose letal de um óleo, ninguém no mundo, se vocês entrarem na internet, ninguém, nenhum animal, nenhum ser humano morreu de overdose de cannabis, utilizado sozinho. Foi lá, fumou cigarro de cannabis e morreu. Não tem como, tá? Nem óleo. Já tive pacientes meus que viraram o óleo, tomaram o frasco inteiro. Ai, doutora, dormiu muito e passou. Não vicia, tá? O animal não vicia, o ser humano não vicia pelo óleo de cannabis, tá? Então, podem ficar tranquilo. A dose letal, que é a dose que mata o animal, é muito longe da dose terapêutica. Então, a gente precisaria de uma quantidade muito grande, né, de óleo ou de cannabis em si, uma quantidade surreal para a pessoa tomar de uma vez, fazer o uso de uma vez para chegar numa dose letal, que é uma dose que você não vai conseguir, tá? É uma dose super rara. O que pode acontecer é, às vezes o cachorro vai lá, come o pé da cannabis, né, que está plantado, come a terra e a pessoa coloca adubo, coloca veneno, ele pode se intoxicar por esse veneno, que é uma das coisas que a pessoa fala, cannabis não tem risco, cannabis não tem, é tranquilo, não é qualquer um chegar a comprar qualquer frasco e ministrar. Primeiro que é dose individual, né? Não adianta comprar ali na farmácia. É individual, tem que ser formulado para o tipo de doença, né? Outra coisa que eu tinha esquecido de falar dos gatos, que tem muito, é aquela doença do complexo gengistomatite felina, que tem que tirar os dentes do gatinho, fica pura afta, né? A cannabis também é muito utilizado, tá? Nesses casos, que é uma doença muito comum deles. Então, assim, o que acontece? A gente tem que acabar utilizando um óleo full spectrum, que tem o total da planta, para um equilibrar o efeito colateral do outro, para a gente minimizar. Mas o que acontece? Se a gente, por exemplo, o gatinho foi lá, pulou na cama, machucou a patinha, teve que ir no veterinário, tá tomando anti-inflamatório e um opioide. Opioide é tramal, morfina, né? Vamos falar assim, esses analgésicos bem intensos. E a gente ministrar junto, no mesmo tempo, a cannabis, então uma dose de 2 miligramas por quilo de um tramal, por exemplo, que é uma dose relativamente segura, né? Vai se tornar, junto com o óleo vai potencializar. Então, vamos mimetizar assim, que vai se tornar 4 a 6 miligramas por quilo. E aí, o que acontece? Nós temos uma região do nosso cérebro chamada de região tronco cerebral, que é onde a gente tem os receptores e a gente regula a nossa parte cardiorrespiratória, do coração e do pulmão. Então, o que acontece? Se a gente ministra a cannabis sozinha, ela vai lá para os receptores também, que tem lá, porém, a gente não tem uma diminuição dessa parte cardiorrespiratória. Mas se a gente vai lá e usa uma morfina, por algum motivo, né? Teve um cálculo renal, precisou tomar morfina, e usa a cannabis junto, a cannabis vai potencializar essa morfina. O que pode acontecer? A gente ter uma parada cardiorrespiratória, sim, sem saber o que está ministrando e da forma com que está ministrando. A gente precisa de tempo de intervalo muito sério, por isso que a gente aí do gatinho zen, a gente trata o Raj, né? Os meninos que têm crise epilética, eu sempre falo, dá 2 horas de intervalo do Gardenal, que o Gardenal ele potencializa também. Então a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não ministrar muito tempo junto, para a gente não correr o risco de ter uma parada cardiorrespiratória. Porque daí a gente vai ficar naquilo. É da medicação? Foi da associação dos dois? Ou é porque o animal realmente ia vir a óbito, porque é um risco que ele tem, né? Principalmente casos epiléticos. Então, assim,
intoxicação por cannabis é muito difícil. A não ser que a gente pegue um óleo altíssimo em THC para algum problema específico que um animal tenha, e ele tome um frasco inteiro, ele vai ficar hiperexcitado, ele vai ter toda a ataxia, vai ficar parado assim de um lado para o outro, vômito, às vezes ele pode vir a ter diarreia em contato de uma quantidade muito alta, mas assim, geralmente a gente não tem problemas não respeitando o horário que a gente pede. Claro. Ah, legal. Uma pergunta que a galera sempre faz assim meu gato tá, sei lá, ou ele tá com câncer, ou ele tá ansioso, depressivo. Eu vou dar um medicamento, quanto tempo demora para eu começar a ver um resultado no animal? Acho que Perfeito. acredito que isso É, deve variar de caso para caso, é, animal para animal. varia de caso para caso. Então, por exemplo, um alopático, quando a gente toma uma fluoxetina, a gente leva, pelo menos está lá em bula, 20 dias para começar a fazer efeito. Com a cannabis, isso depende muito de organismo para organismo. Eu tenho animais que no segundo dia já começam a ficar muito bem, muito mais calmos, não ficam mais lambendo a pata, não ficam tanto se lambendo, mesmo porque ao meu protocolo, eu sempre entro com uma dose mais baixa, em uma porcentagem mais baixa do óleo, vou dessensibilizando o animal devagar até chegar no meu objetivo. Então, o primeiro frasco, ele sempre tem um consumo maior, porque a gente está modulando o sistema endocannabinoide dele, está homogeneizando aí, né, deixando tudo bem certinho, e acaba dando uma demoradinha em alguns animais. Então, eu tenho animais que são ansiosos, que logo nos primeiros dias já começam a perceber que tá super bom, tá ótimo. E aí a gente já vai modulando rapidinho. Tem outros animais que demoram aí uns 15 dias, pelo menos, aí para dar uma manipulada aí, uma homeostase, um equilíbrio desse sistema endocannabinoide. Legal. Bom, o Brasil aqui, graças a Deus, graças, né, a gente já começou aí a utilizar a cannabis medicinal, tanto Uhum. para humano quanto para animais, né, mas ainda a gente é um país atrasado nessa parte da medicina, infelizmente. No Brasil hoje, doutora, quais são as formas que, assim, para humano você tem a gotinha, você tem a gominha, tem cápsula, tem mais uma variedade, né, que você Sim, consegue importar. sim. Mas para animais ainda, eu sei que ainda não consegue importar alguma coisa. Então hoje, quais são as formas de ministrar cannabis medicinal para gatinho ou para cachorro, para quem quer entender como é que eu vou ministrar Perfeito. isso A daí? gente tem alguns jeitos nos Estados Unidos, fora em outros países, a gente já tem treats, que são aqueles belisquinhos, aquelas recompensas, né? Ração já tem, cannabis também, já são ricas porque é extremamente proteica, né? A folha principalmente. Então já está utilizando no meio das rações da alimentação. Aqui no Brasil, infelizmente, na parte da veterinária, a gente tem o apoio do CRMV, do CFMV, né? Porém, a gente não tem a liberação total de prescrição. Por quê? Eu posso prescrever porque eu sou pós-graduada, tenho 2 pós-graduações em cannabis, e trabalho, tenho vários cursos, mas mesmo assim a gente trabalha naquela coisa, não é 100% liberado para veterinário. Por quê? Porque o nosso órgão regulamentador é a Anvisa, é o MAPA, desculpa. E na medicina humana é a Anvisa. Então, a Anvisa já liberou para os médicos, né, dentistas e fisioterapeutas, quando habilitados, a poder fazer a prescrição. Então, a gente consegue até importar, né, pedir o habeas corpus, importar óleos, né? E aqui no Brasil, a Anvisa fica brigando com o MAPA, um fica jogando para o outro, e a gente está esperando essa liberação. Então, a gente trabalha, já tem bastante estudo, já tem muito trabalho. Quem fala que não tem trabalho é porque não se deu o trabalho de sentar na frente do computador e procurar. Hoje em dia a gente tem PubMed, tem Google, tem vários trabalhos científicos, cada vez está saindo mais estudos, né? Já tem a liberação de estudo numa faculdade, se não me engano, é do Sul? Esqueci de onde é que era a cidade. Que já tem a liberação, já está fazendo os estudos, plantio, né? Mas a gente pode, eu como médica veterinária, prescritora, tendo feito cursos de pós-graduada, eu prescrevo sim, sem problema nenhum, nunca tive problema. E a gente fica nessa coisa, né? Esperando o mapa liberar, porque a hora que ele vier, vai vir aquele boom de medicação. Aí a gente também tem que tomar cuidado, porque não é qualquer medicação, não é qualquer frasco, não é comprado pronto num local sem a gente ter cuidado e ter um acompanhamento. Isso é o mais importante. Ter um veterinário habilitado, que tenha feito cursos, tenha estudado. Não é um cursinho de 2 dias que vai ensinar, que possa prescrever e faça o acompanhamento com os animais. Isso é muito importante. É isso que você começou a falar que eu já ia entrar nesse assunto, né? Então,
É muito comum, então, a gente receber, que a gente presta, faz o trabalho assim, corpo a corpo, de resgatar o animal da rua, Sim, porém, uma das missões do Instituto é prestar uma orientação online, sim, porque aí eu consigo fazer de forma escalar e atender o Brasil todo, né? Então, a justamente. gente tem essa Aham. central de orientação, né? Então, muitas pessoas perguntam também como é que eu faço para conseguir um tratamento, onde eu compro? E aí o que a gente fala, olha, você não pode comprar a cannabis, porque eu já vi na internet vendendo, eu falei, você não sabe se essa cannabis que é a maconha, se é vindo de um prensado, se eles foram, como é que foi feito esse óleo. Como foi feita a Então, extração, como foi feita a então, formulação, pois né? é. Eu acabei Então, no. é isso que eu queria que Pode você falasse assim, por exemplo, então uma pessoa está interessada e fala, tá, legal, meu gato está com câncer, ele está ansioso, ele está enfrentando algum desafio e o sim, veterinário assim já me aconselhou a procurar um veterinário que trabalha na área canábica. O que que ela precisa para isso. ela começar a fazer um tratamento com o animal dela? Seja um Perfeito. cachorro, seja um gatinho. Primeiro, eles precisam entrar em contato com o médico veterinário habilitado, pergunte se tem curso, pergunte há quanto tempo que trabalha com a cannabis, né? Que isso é muito importante, porque precisa ter mão. Para a gente formular um óleo, para a gente fazer toda uma anamnese, por exemplo, minha consulta vai de 1 hora a 1 hora e meia, às vezes até 2 horas, dependendo do que tem. E isso que eu peço antes, eu converso com o tutor e peço já os exames. Então, com a hora que eu entro em consulta, que geralmente eu faço a maioria online, eu já venho com toda a informação já de base na minha cabeça do que o animal já tem, dos exames, raio-x, ultrassom, o que que toma, o que que não toma, né? Então, é minuciosa, é demorada, precisa tomar cuidado, precisa prestar atenção, né? Precisa dar ouvidos ao tutor, aqui o tutor tem a dizer, não é, o tutor senta e fala, mas aí tem isso, isso, e você fala, vou na minha cabeça. Não, você precisa prestar atenção no que o tutor fala, como é que é o animal, nos exames do animal, isso é muito importante. Então, precisa ter um médico veterinário habilitado. A partir daí, a gente faz uma formulação do óleo específico para aquele animal. Às vezes você tem 3 em casa, às vezes cada animal vai ter que tomar um tipo de óleo diferente. O que Uhum. acontece? Se eu for lá e comprar um óleo X de uma associação, fui lá conseguir um óleo. Não sei, eu liguei lá, eles indicaram e foi. Sem o acompanhamento, além dessa potencialização de medicação, né? Que a gente acaba potencializando e fazendo mais mal ainda, e aí tendo uma sobrecarga. Porque lembra, se está tomando um antibiótico, a gente dá junto, a gente vai piorar fígado e rim. Porque a gente vai deixar o remédio mais potente. Então, a ação do remédio vai ser mais potente, a ação no fígado também, rim também e nos outros órgãos. Então, a gente pode piorar o quadro clínico do animal. É um animal que sempre foi muito agressivo, agora ele está muito bonzinho. Eu posso encorajar o animal e ele se tornar agressivo novamente. Ele sai mordendo sombra. Eu já fui atender animal em clínica que o veterinário não sabia prescrever um óleo X, o bicho estava uma jaguatirica na gaiola. Ele estava, ninguém chegava perto. E agora, o que eu faço? Falei, agora que você faz, não adianta me chamar, porque já deu. Sim. Então, assim, por gente que não tinha experiência, acabou, dá esse aí. A gente deixou o animal mais agressivo ainda. Então tem que tomar cuidado, tem que saber o que está fazendo. Uhum. Né? Essa é a história. E você havia me perguntado, desculpa, que eu falo muito, das formas de ministrar. Então, a gente, para cachorro, a gente tem o óleo, tem pomada, hoje em dia, que a gente pode utilizar tópico para alguns animais, principalmente atópicos, né? Ou com feridas específicas. Tanto o óleo quanto a pomada a gente pode utilizar. Tem a forma inalada, que hoje já é difícil, a gente tem que ter um aparelho específico que é comprado fora e é muito caro, que aí eles colocariam as flores dentro, mas a gente ainda não consegue pedir a flor. Para humano sim, mas para veterinária não. E aí eles colocam a flor e eles fazem uma inalação, principalmente para animais que têm bronquite, né, problemas pulmonares, a gente utiliza bastante. Então, assim, o básico, alguns sprays nasais de resgate também hoje em dia já tem, né? Junto com as pomadas. Então, é basicamente a pomada, alguns sprays de algumas associações que fazem e o óleo. É o básico, por enquanto. Tá. E tem uma diferença, por exemplo, animais que sofrem de distúrbio de comportamento e animais que têm uma doença fisiológica. Dá diferença de resultado um para o outro? Por exemplo, o que é comportamental às Já vezes demora um pouquinho mais para ter o resultado, o que é fisiológico é não. mais rápido ou não? Como ele
regula, ele faz a homeostase do organismo, ele vai agir em vários pontos. Então, às vezes, a gente vai dar para ansiedade, a gente vai melhorar o pelo, a gente vai melhorar a cognição do animal, vai melhorar a dor. É comum eles falarem assim, ai, doutor, ele vivia ali se lambendo, agora que eu tô dando, nossa, ele tá tão ativo, ele até corre, ele vai na porta de casa. Antes eles ficavam aéreos, por exemplo, a parte cognitiva, e hoje em dia toca a campainha e ele já sai correndo. Por mais velhinho que ele esteja, ele vai lá na sua dificuldade, mas ele vai. Ele tá mais presente com a gente no dia a dia, não fica só dormindo, não fica só deitado, né? Então, isso é muito importante. A gente precisa ter um controle, porque a gente vai agir em todo o organismo do animal, tá? Mas, assim, a ansiedade, independente da forma de ansiedade, né? Se é um distúrbio comportamental, se é algo que a gente acaba ajudando a ter mais, né? Essas ansiedades, a gente vai validando essas ansiedades, ou por algo de alguma doença que está causando dor, e essa dor aumenta a liberação de cortisol no organismo, o animal fica inflamado, e aí vai tendo as ansiedades de lamber, 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 porque quanto mais lambe, tem dor na pele, você vai encostar, o bicho te morde, porque está dolorido, tem essa parte dolorida na pele. Essa parte dolorida da pele é porque ele lambeu demais. Por quê? Porque ele tinha uma crise de ansiedade. Então, a gente precisa descobrir se é de dor, se é uma dor de coluna associado, né, que ele tem essa ansiedade, se é algum comportamento que está tendo em casa, o animal ficando muito sozinho em casa, porque tem muito animal de pandemia, né? Na pandemia, todo mundo resolveu adotar animal e ficar durante 2 anos dentro de casa com o animal. E, de repente, a vida voltou ao normal e todo mundo sai e o bichinho fica em casa. Esquece dele em casa. Não sai para passear. Não faz ter uma rotina, no caso de cães, né? Porque gatos não gostam muito, mas não faz ter uma rotina que tinha quando ficava em casa o tempo inteiro com o animal. Então, a gente tem muitos animais desesperados, com síndrome de abandono, que o tutor não pode sair, fica latindo, fica desesperado. Essa parte comportamental precisa estar associada ao tratamento. Precisa ter um veterinário comportamentalista para ajudar junto, associado. Aí é uma beleza. Ah, legal. Essa medicina, praticamente, ela consegue auxiliar quase tudo, né, doutora? Não A posso gente falar tudo, mas utiliza muita coisa. muita coisa, muita coisa. As doenças autoimunes a gente tem utilizado muito, as atopias, a parte de epilepsia, né? Epilepsia é fantástico, mas assim, da mesma forma com que a gente trata com alopáticos e às vezes os animais não respondem, eles podem não responder a cannabis. Na verdade, assim, não respondeu. O tutor às vezes já chega para mim com aquela coisa de, olha, Gardenal não funciona, Bromento não funciona, vamos lá. Falo, a cannabis vai ser mais um. A minha ideia, eu, Tatiana, não trabalho tirando 100% os epiléticos anticonvulsivantes. Eu diminuo e deixo na menor dose possível para acumular o menos possível e vou mantendo ali junto com a cannabis. Mas eu tenho tutores que não quiseram. Eu tenho uma tutora que ela não quis entrar com Gardenal e por opção dela, tá? Aí a gente combinou, ela deixou por escrito para mim, que era de opção dela, e hoje a gente faz tratamento só com óleo. A cadela dela respondeu muito bem, convulsiona a cada 10 dias, convulsionava todo dia, entendeu? Então, assim, para isso tá ótimo. Agora, o tutor entender que vai continuar convulsionando é que é difícil. Por isso que eu sempre converso e toda vez eu falo, não vai curar, vai tratar de uma forma a dar qualidade de vida. Ele não vai deixar de ser epilético se ele não teve uma doença de base, essa doença foi tratada. Se tem uma doença do carrapato que causou a convulsão é um sintoma. Aí, beleza, você tratou a doença, não tem mais o sintoma. Teve uma sinomose, a sequela ficou epilepsia, beleza, vamos tratar o sintoma, porque a doença já foi. Então, a convulsão é um sintoma. E muitas vezes a gente não consegue tirar, mas a gente está melhorando o quadro do animal. Está tendo menos crise, está se debatendo, o cérebro vai fritando aí menos, né? Cada vez menos. Então, as crises são de curta duração, mas cada animal responde de uma forma, igual o ser humano, né? Neurologia é igual, vamos esperar para ver. Sim, eu aqui tenho, né, embasamento para falar nessa parte de convulsão, que eu tenho 2 gatos que convulsionam, né? E o Raj, ele convulsiona muito. Então ele estava tomando Gardenal e muitas gotas, né? E aí, quando você me passou a dosagem, assim, a gente conseguiu reduzir, assim, para quase nada o Gardenal, E né? às vezes ele Às vezes fica muito bem, mas tem sim, momentos que a gente vai sim, precisar entrar com Gardenal, sim. porque a gente mais forte, porque vai ser momentos que ele tem uma crise mais intensa. É assim, gente, não é matemático.
né? Biologia é um dia por vez. Hoje não tá bem, amanhã pode estar, e depois de amanhã não tá de novo. É questão de horas, questão de tempo. É por isso que a gente trabalha assim. Eu falo para os meus pacientes quando tem osteoartrose, né? Que é aquelas dores articulares horríveis, né? Eu falo, olha, não é porque ele está utilizando óleo que ele vai deixar de tomar analgésico e anti-inflamatório. Em alguns momentos, principalmente esfriou demais, eu já falo para os meus pacientes, está esfriando? Vamos fazer um anti-inflamatório. Precisa ser 30 dias, 15 dias? Não. Às vezes 3 dias, 5 dias já é suficiente. A gente não quer aquela sobrecarga tão intensa. E depois ele continua utilizando o óleo, entendeu? Só para dar aquele suporte, tirar da crise inicial, porque vai ter crise uma hora ou outra na vida, dos problemas que tem. Sim. E na sua experiência, doutor, eu sei que você atende vários tipos de animais, né? Mas aí falando de gatinhos, você acha que tem, tipo, por exemplo, se for que o gato é inflamado, existe alguma coisa que é mais comum dos gatos terem em algum momento e ser necessário, para quem quiser, né, utilizar essa medicina sempre que a pessoa entenda que ela é uma medicina complementar, né? Ela sempre entra Sim, aí ela é para ajudar a complementar, integrativa, né? Mas você justamente. acha que, por exemplo, todo gatinho vai ficar idoso em algum momento e Pode normalmente os ser que, gatinhos vão ter dor no corpo. Então é uma igual a medicina que mais gente, para frente vai ser legal utilizar. justamente, é igual a gente. Na verdade, assim, para dor articular, se o animal é jovem, ele não tem a necessidade, até uns 4, 5 anos. Se ele começar a desenvolver dores, você percebe, porque o gato, felino é muito diferente de cachorro. Felino é assim, se esconde e às vezes você não acha. E aí, quando você presta atenção, o bichinho já tá ruim. A gente, na clínica médica, porque eu fui clínica por 18 anos, né, de ficar na clínica, no dia a dia, hoje eu só atendo cannabis. O que acontece? Doutora, foi ontem. Ontem ele ficou amarelo, ictérico. O gato ficou mais de 2 dias sem comer, principalmente quem tem muito gato não consegue perceber se está fazendo xixi, se está fazendo cocô direito, que são muitos animais. Ele fica ictérico, ele fica amarelo, ele começa a ter o que a gente chama de depósito de gordura no fígado. E esse depósito de gordura no fígado é uma doença chamada esteatose hepática, que faz com que o gatinho comece a ficar muito mal. E aí precisa ir para soro, precisa medicar para tentar tirar dessa crise para o animal voltar ao normal, né? E com risco de vida. Então o gato é muito sensível. O gato, a hora que você percebe, ele já está muito ruim, geralmente, o tutor. A não ser que tenha um gatinho que é mais fácil de perceber em casa, né? Muitos gatos têm problema de trato gastrointestinal, de começar a comer e passar mal e vomitar e ter diarreia, né? Qualquer tipo de alimento que pode. E aí eles começam a ter emagrecimento progressivo, e vira daqui, vira dali, procura. E aí o gato, ele vai se estressar se você chegar nele para ministrar medicação, para você dar via oral, para você enfiar a goela abaixo, um comprimido, porque às vezes ele não come qualquer ração, ele não come sachê, ele não come nada. Geralmente é com esses que acontecem, né? Que são. Então, assim, eles já ficam mais estressados ainda por estarem doentes, por alguém ter que manejar eles o tempo inteiro, que eles odeiam ficar manejando demais. Por mais carente que o gato seja, ele vem no tempo dele. Manejar demais, eles não gostam, eles já se estressam com medicar. Então, tudo isso vai ter uma liberação a mais de cortisol no organismo, que é um hormônio de estresse, e vai deixar eles mais inflamados. Aí começa a ter cistite, começa a parar de comer total. Ah, deu joinha. Começa a parar de comer total. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de modular felinos. Felinos são super sensíveis, no entanto que existem veterinários especializados em felinos. Sim. Não existe especializado em cão, mas existe especializado em felinos, e silvestres, em felinos principalmente, porque eles são muito específicos. E qualquer coisinha passa mal. Estressa, começa a fazer xixi em tudo quanto é lugar da casa, cocô em tudo quanto é lugar da casa. Gato começou a fazer isso, corre porque alguma coisa está errada. Não é normal o comportamento deles ser assim. Eles são extremamente higiênicos. Né? A doutora Michele está aí, tá na live também. Doutora Oi, Michele, que também é aqui de doutora Arraial, ela Michele. dá suporte aqui pra gente. Ela é especialista em felinos. Aí, Então, gratidão, doutora Michele, por estar aí. é isso. A gente sabe que os felinos têm o mundo deles, então a gente tem que estudar o mundo deles para tentar entender o que está acontecendo. Ah, tudo bem, eu posso usar cannabis para uma cistite? Posso, mas o que está causando cistite no animal? Né? É uma doença? É um fator de estresse de ambiente? Porque gato estressou, né? Então, assim, aí, é, a partir do momento que a gente descobre o que é, a gente consegue manejar melhor ainda com a cannabis e com as outras terapias associadas, né? Isso é muito importante. Ah, legal. E uma dúvida que as pessoas também perguntam: ah, meu gatinho tá com FIV, tá com FeLV.
A cannabis Uhum, pode, FIV-FeLV não tem cura, pelo menos aqui no Brasil não existe ainda uma vacina 100% ali que vai ajudar. justamente. É, Mas a a cannabis pode FIV-FeLV ajudar os bichinhos? pode. Assim, a FIV-FeLV, para quem não sabe, quem está na live, são doenças imunológicas que o animal acaba é, abstraindo, não, sumiu a palavra. Ele acaba Adquirindo? pegando, É. adquirindo de outros animais, de outros felinos, né? Então, tem a AIDS felina e tem a leucemia felina. É muito difícil, não tem cura, principalmente a AIDS, né? E a leucemia. Hoje em dia tem alguns tratamentos alternativos que a gente dá assim. E aí, galerinha, por algum motivo aí travou, ou não sei o que aconteceu, a gente tá voltando aí. Vou chamar já a doutora Tatiana de novo aí. Oi, doutora. Oi, voltamos! Não sei se Não tem deu problema, tempo aí, acontece. mas tem 40 minutos de live, não sei se aconteceu o que travou aí, vamos ver pra gente. Bora lá, vamos até onde der. Qualquer coisa a gente combina outro dia de novo. Então, Bom, assim, desculpa aí, galera que caiu, aí a gente voltou aí rapidinho para ir encerrando. A doutora estava falando de FIV, de de FeLV, né? Dessas FIV-FeLV, doenças. Sim. isso, a FIV-FeLV no caso dos gatos, né? São doenças que a gente precisa dar um respaldo imunológico. Porque às vezes o animal vive uma vida inteira com FIV-FeLV e não tem sintomatologia nenhuma, né? Só que pode passar para outros gatos, dependendo do manejo que a gente tem ali. Então, por isso que não é indicado deixar os gatinhos passeando na rua, Sim. né? Que todo mundo tem o costume. É. Então, assim, às vezes ele vive a vida inteira e não tem sintoma. Só que daí é o que é importante. Se eu sei que tem, o ideal é entrar com a cannabis para ele dar um reforço imunológico. Não adianta. Já aconteceu de pessoas chegarem para mim e falar assim: ai, Tati, posso usar cannabis agora que o bichinho já tá ruim, já não tá comendo, já tá debilitado? Não vai adiantar. Então a gente também tem que ser honesta com o tutor para falar: olha, daqui para frente não tem muito o que fazer. Daqui para trás, sim. Se fosse antes, sim. Então, para dar um suporte imunológico para o gato, é muito bom, é fantástico, assim, que a gente melhora bastante. Tem uma qualidade de vida, assim, imensa. Ah, legal. Escutou, galera? O gatinho ficou quietinho, percebeu, é comportamental, percebeu que o gatinho não tá legal? Leva no veterinário, porque o que mais a gente recebe aqui, as pessoas mandam mensagem: ah, meu gatinho tá assim, o que que eu Parou de faço? Eu falo, ah, comer, eu falei, não sou não é igual veterinário, cachorro, precisa né? levar, fazer o exame. Justamente, o cachorro fica um dia sem comer ou dois, você ainda fala, pode ser que passou sem querer, era só um calor, alguma crise. O gato não. O gato precisa tomar muito cuidado, né? O gato piscou, fez um xixi fora da caixa, fez um cocô fora da caixa. Gato é higiênico. Gato não costuma fazer isso. Gato começou a mudar comportamento, alguma coisa está acontecendo. É uma cistite, é um problema comportamental, é que não está aceitando coleguinha, não está aceitando o companheiro, que às vezes você casa, tem que trazer o marido, ou leva a esposa, o gato não aceita. Então, existe tratamento. Os doutores especializados em felinos estão aí para isso, para ajudar a dar um suporte para vocês, para conseguir modular e descobrir o que está acontecendo. Porque uma vez que desencadeia uma síndrome de Pandora, que começa a dar um monte de doença junto no gato e ninguém sabe para onde corre, né? Aí o veterinário que lute, Uhum. né? Aí fica complicado. Então, a ideia da cannabis é tentar deixar o animal mais calmo, associado a outras terapias, associado a um Feliway, que é ambiental, associado a modular parte de ambiente para eles brincarem mais, subirem, descerem, para minimizar esse estresse. E gato estressou fica doente. Não pode. Ah, legal. E uma pessoa perguntou aí, acho que perguntou, eu vi algum comentário que passou rapidinho, para deixar claro, né, que a cannabis não vicia, né? A pessoa, Não meu gato vai ficar vicia. viciado, não vai ficar Podemos doidão e nem parar a viciado. qualquer momento, mas é muito bonitinho porque os gatinhos que eu atendo, nenhum tem problema com cialorreia. Eu já ouvi de alguns colegas que às vezes eles babam, nunca tive com os que eu trato, mas você pinga no dedo para você ministrar, não dá para ser direto na boca com a pipeta. A hora que você passa, eles já ficam condicionados naquele horário a pedir o óleo, então eles já ficam pedindo. Mas se você viajou, esqueceu do óleo, ou não tem confiança em deixar com alguém que vai cuidar do gatinho, não tem problema, você pode parar e depois retornar. Só que daí a gente vai retornar voltando novamente naquela estabilização do animal. Então vai sentir um pouquinho de dor, depois volta, aí com os passar dos dias ficam melhores. Ah, legal.
Ele é E justamente, é o que a doutora Patrícia falou, a cannabis é justamente utilizado principalmente também para tratamento de drogas. Em humanos, eles têm utilizados, porque eles têm os receptores que eles vão justamente no receptor para você minimizar o quadro, não a cannabis fumada nesse caso. O entendi. óleo, você diminui as crises de ansiedade, os efeitos colaterais das pessoas que estão tentando sair dessa droga aí, desse vício. Legal. E para câncer, né? A gente também tem muitos casos de gatinhos aí que estão com câncer, Como que também estão em inflamatório, ele é finalização. fantástico. Ele ajuda na apoptose celular, então ele ajuda a tentar segurar a evolução do câncer. Não é que ele cura, ele segura a evolução do câncer. Hoje em dia já tem alguns trabalhos, mas eu não falo. Eu falo que ele tenta segurar a evolução do câncer, segurar um pouco mais a metástase, dar um pouco mais de tempo de vida. Eu tenho cães com osteosarcoma, que é um câncer ósseo, que é muito agressivo, principalmente em cães de grande porte que dá, que tem que amputar a pata, e aí vai espalhando, que estão aí há mais de 1 ano e 2, 1 ano e 6 meses de tratamento. E geralmente a expectativa de vida é de 3 meses quando se amputa a pata. Então, assim, não é só a cannabis, eles fazem outros tratamentos. Alguns já fizeram quimioterapia, outros não fizeram, que chegaram para mim para fazer a cannabis porque não tiveram condição financeira e estão indo muito bem. A gente sabe que a qualquer momento pode estourar, mas também todo mundo pode morrer a qualquer momento. Então, né, a gente está Sim. dando tempo aí e qualidade de vida. Ah. Que legal, doutora. Bom, a gente já está quase com 1 hora de live aqui. Vou Passa começar a rápido, fazer os né? Eu encerramentos, falo passa rápido. demais. Você queria falar mais alguma coisa para a galera aí? Depois vai ficar Se a gravada a galera live aí. precisar entrar em contato, pode entrar em contato com o Instituto para ajudar no Instituto também, igual eu ajudo, eu peço para todo mundo ajudar, que é um projeto maravilhoso que você tem, fantástico, né, que ajuda Muito esses bom. gatinhos de rua. Muita gente vem para dar pitaco, principalmente com a do Horus, né, que eu lembro que ele não tinha o olhinho, o pessoal fala, adota, adota. Gente, ele precisa de ajuda, ele é sozinho lá, né, uma ONG, depende das pessoas doarem também, depende das vendas dos produtos dele, né? Tudo isso a gente precisa. Eu tenho com o Daniel, assim, não é, a gente está falando, mas assim, toda consulta que eu faço que vem do Daniel, eu acabo doando também uma parte para eles, porque, gente, é para ajudar. Se todo mundo ajudar um pouquinho, esse pouquinho já vai ajudar muito o animal. E, gente, é fantástico a paciência, a dedicação que você tem, Daniel, com os animais, com os gatinhos, de ficar. Gente, não é fácil dar para mamar para gatinho ou filhote. Se vocês nunca tentaram, tentem. Eles gritam, você está terminando de dar pouquinho pro gato, primeiro já voltou a chorar. Eles morrem de hipotermia, então tem que aquecer, tem que dar de mamar, tem que. Gente, é um trabalho dia e noite. Não dá para dormir e só no dia seguinte voltar. Então, assim, é um trabalho que o Daniel faz fantástico. Eu recomendo todo mundo seguir, todo mundo que puder ajudar, que seja com pouco, R$ 10, R$ 5, mas que ajudem. Isso é muito importante. Puxado aqui, doutora. Às vezes eu tô dando de mamar pro gatinho e tomando óleo de cannabis para não Não ficar é? É doido um para aqui. você, dois para o gatinho, Eu um para tomo você, dois para. CBD e É assim que tem THC. que ser para conseguir levar, né? Aqui a coisa é doida. Bom, galera, para quem não sabe, aqui então o Instituto Gatinho Zen, a gente, além de fazer esse trabalho de resgatar, de ser uma central de orientação, a gente também faz esse trabalho de orientar para quem quer entender um pouquinho mais de cannabis medicinal, seja para cachorro, para gato ou para humano, a gente faz esse trabalho de orientar, né? E depois encaminhar, seja para médico ou seja para os veterinários, como é a doutora Tatiana. Justamente. A ONG aqui, a gente tem 2 portais na internet. Para quem não sabe, a gente tem o cannabismedicinal.com.br, que é um portal de notícias que a gente só fala sobre cannabis no mundo, que quem toca é a Kat, então tem todo um jornalista, médico, veterinário, então lá a informação todos os dias. E também a gente tem uma plataforma que é a cannabismedicinal.pro, que ali essa é a plataforma que a gente indica os médicos e veterinários que a doutora Tatiana está Fantástico, eu tô lá. lá na Cannabis Pro. Então, caso vocês tenham interesse em saber mais, vai ter aí o contato da doutora aqui na live, depois eu vou deixar publicado. Mas também vocês podem falar com a gente, já muitas pessoas já vieram falar, a gente já indicou a doutora Tatiana, que já está acompanhando alguns casos aí, tá? E eu super recomendo ela dá um suporte aqui fantástico para o Raj, que é um Obrigada. gatinho que convulsiona muito, assim, a gente conseguiu reduzir muito a dosagem de medicamento dele. Hoje ele é um outro gato. Você imagina que ele era um gato apático. Nossa, ele era um gato triste. Hoje ele é um gato normal. Convulsiona? Convulsiona, mas nossa, de vez em quando, né? Ele convulsionava às vezes 4, 5, 6, 8 vezes no dia, É, assim. É terrível você ver um animal convulsionando, né?
E a cannabis, assim, ela consegue, assim, nossa, segurar muito e Segurar muito diminuir esse bem. impacto do gardenal, com E o certeza. animal fica mais ativo, foi o que você falou. Os tutores me falam, os cachorros que tomam o gato pregabalina, gabapentina, gardenal, eles ficam animais. A gente precisa diminuir a excitabilidade neuronal deles, então eles ficam mais dopados, sonolentos. Quando eles param e eles trocam para cannabis, ou a gente consegue diminuir a quantidade e aumentar da cannabis, eles não convulsionarem tanto, eles ficam muito mais espertos, brincam, pulam. É outro gato. É um gato como se fosse 100% saudável, assim, vamos dizer, né? Isso é fantástico da cannabis, ela poder proporcionar isso para o animalzinho e para o tutor ver isso, é Sim, mágico para gente, sim. né? Legal, doutora. Bom, muito, muito grato aí pela sua participação aí, pelo suporte que Eu que você vem dando agradeço aí, imensamente. tá bom? Espero a gente poder bater outro papo aí mais pra frente, Super! doutora. Vamos combinando aí. Se o pessoal gostar, vai mandando pergunta, manda like pra gente, segue a gente nas redes sociais e aí a Legal. gente combina e faz com o maior carinho, o maior amor. Gratidão, gratidão, doutora. Boa Gratidão. noite a todo mundo aqui que participou Boa com a gente noite, aí. pessoal. Tchau, Muito tchau, valeu. obrigada. Tchau, Valeu, tchau, tchau. tchau.